Antes de orarmos, vamos ouvir rapidamente a palavra de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. O dia que se inicia traz o peso de uma vida que, para muitos, virou um piloto automático espiritual. É a dor de perceber que a vida com Deus se transformou em uma rotina vazia, um conjunto de rituais e obrigações sem o fervor e a paixão de antes. O coração se sente distante e a oração parece apenas uma lista de pedidos repetidos, desprovida da intimidade que um dia existiu. A alma se sente seca, como um deserto, ansiando pela água viva que a preencha e a reviva. O engano mais perigoso que a alma pode acolher é a mentira que sussurra que a fé está morna, ou se apagando, porque você não está se esforçando o suficiente. Essa voz acusa e coloca o peso do relacionamento inteiramente sobre seus ombros. A verdade é que a paixão por Cristo não é resultado do seu mérito ou de uma performance perfeita. Tentar reacender o fogo com as suas próprias forças só leva à exaustão, e é exatamente essa autossuficiência que o inimigo usa para roubar a sua alegria. A verdade libertadora é que a oração da manhã se torna o ato de trazer a secura da alma para a luz e pedir a água viva que restaura o primeiro amor. Você não precisa lutar sozinho. Você precisa se render e clamar ao Espírito Santo, que é o único capaz de reacender essa chama. O objetivo da oração não é provar que você é forte, mas entregar a sua fraqueza e a sua falta de fervor nas mãos de Deus, sabendo que Ele é quem opera o querer e o efetuar. A quebra de paradigma é entender que a paixão por Cristo não é um sentimento que aparece do nada, nem um estado de êxtase constante. É uma chama que deve ser reacendida pelo Espírito Santo através da disciplina da oração e da leitura da palavra. O Espírito Santo é o fogo que purifica e renova o seu desejo pela presença de Deus. Clamar por Ele é convidar o poder de Deus a transformar a sua rotina vazia em um diálogo íntimo e autêntico. Vamos agora juntos clamar para quebrar o ciclo da religiosidade performática e restaurar a comunhão íntima e autêntica com Deus. Pai, eu chego diante de Ti com o coração pesado. Reconheço que a minha fé virou um ritual vazio e eu perdi o fervor do primeiro amor. Perdoa-me, Senhor, por tentar viver a fé com as minhas próprias forças. Renova a minha paixão por Ti, Espírito Santo. Quebra o ciclo da religiosidade performática e restaura a comunhão íntima e autêntica. Acende a chama do Teu amor em minha alma hoje. Amém. O dia que se inicia traz consigo o peso da exaustão emocional. É a sensação de que você não tem mais forças para continuar a jornada. A alma pode se sentir tão pesada que as palavras simplesmente não vêm. É como se houvesse uma exaustão que não vem do corpo, mas do espírito, uma fadiga profunda que nos atinge por dentro. A falta de esperança se torna um manto escuro e o caminho parece não ter mais luz. O mundo nos diz para sermos autossuficientes, para carregarmos todos os fardos sozinhos, para sermos fortes o tempo todo. Essa é a mentira da autossuficiência, um erro invisível que nos leva à exaustão emocional e enfraquece a nossa alma. O peso de tentar controlar tudo, de ser responsável por cada detalhe da vida, é grande demais para uma alma solitária. A oração da manhã nos ensina a ser fortes na fé, não por nossas próprias forças, mas pelo poder da promessa de Deus. A verdade é que a força não está em você, mas em Deus. A promessa dele é que ele se torna a nossa força quando consagramos a nossa fraqueza a ele. Ele renova a paixão nos lugares mais secos da nossa alma. O nosso alicerce está na segurança do Altíssimo, não em nossas próprias forças. A surpresa da fé é que, quando você não tem forças para orar, o Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho.
A sua misericórdia é o bálsamo que sara as feridas mais profundas e reacende a sua fé com um novo sopro de vida. A oração é o caminho para nutrir a confiança, passo a passo, mesmo na fraqueza. Vamos orar agora, com a sinceridade de uma alma que se sente fraca. Senhor, eu me sinto cansado. Eu não tenho forças para lutar, mas eu sei que Tu estás aqui. Reanima a minha alma, traz de volta a minha esperança e me ajuda a encontrar a alegria em Ti, mesmo nas lutas. Clamo por um novo fôlego de vida. Amém. A dor mais aguda para a alma cristã é a distância silenciosa de Deus. É o sentimento de que a voz dele está distante ou de que você perdeu a direção. Essa sensação de abandono ou de que as orações não passam do teto rouba a intimidade que Jesus deseja ter conosco. O coração se sente órfão, mesmo sabendo que tem um Pai amoroso. O engano mais destrutivo é o mito de que Deus está zangado ou que a sua misericórdia tem um limite. Essa mentira nos impede de correr de volta para os braços do Pai. A culpa e o medo nos fazem esconder, mas a verdade é que o amor de Deus é incondicional. Ele não nos recebe por mérito, mas por graça, e a sua paciência não tem fim. A verdade é que a oração da manhã é o caminho para o perdão e para o reatamento da aliança. É a chance de recomeçar. É o ato de trazer toda a sua bagagem, todas as suas falhas e todas as suas decepções para a luz da sua presença, onde há plenitude de alegria. A quebra de paradigma é a revelação de que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, assim como a luz do sol, e Ele está sempre esperando o seu retorno. Não há nada em seu passado que Deus não possa perdoar e curar. A cada novo dia, Ele nos dá a chance de nos reconciliarmos com Ele e de deixarmos o que passou para trás. Vamos orar juntos, com sinceridade, para liberar o peso das culpas e das mágoas e correr de volta para os braços do Pai. Pai, eu reconheço a distância que se instalou em meu coração. Perdoa-me, Senhor, por ter me afastado e por ter acreditado na mentira da condenação. Eu libero o peso das minhas culpas e das minhas mágoas em Tuas mãos. Reata a aliança comigo, Senhor, e restaura a intimidade perdida. Em nome de Jesus, amém. O dia que se inicia traz consigo o peso da ansiedade que sufoca a fé. É a sensação de que o mundo é um lugar perigoso e hostil e que você está sozinho, sem proteção. Essa voz constante de preocupação se torna um ruído interno que nos impede de ouvir a voz suave de Deus. O coração se sente apertado e a alma clama por um refúgio seguro para as ameaças invisíveis e reais que o dia pode trazer. O medo, muitas vezes, é o oposto da fé, paralisando a nossa capacidade de avançar. O engano mais perigoso que o medo sussurra é que você precisa controlar tudo sozinho. Essa mentira leva o coração a se preocupar excessivamente com o futuro, com a saúde da família, com as finanças e com o que não pode ser mudado. Essa tentativa de ter o controle total é um engano que nos exaure e nos faz esquecer que a provisão do amanhã já está nas mãos do Pai. A preocupação excessiva é um ladrão silencioso que nos rouba a paz e nos afasta da confiança em Deus. A oração de paixão por Cristo é a nossa âncora que nos mantém firmes em meio à correnteza da ansiedade. É o convite de Deus para a paz que excede todo o entendimento, conforme prometido nas Escrituras. Através da oração, nós nos conectamos à nossa rocha, ao nosso refúgio, declarando que a nossa segurança não está na nossa capacidade de resolver tudo, mas na presença inabalável do Senhor. A quebra de paradigma essencial é entender que a paz não é a ausência de problemas, mas sim a presença do Senhor em meio a eles. A paz de Deus não é lógica, ela é sobrenatural e guarda os nossos corações e pensamentos. Ela se manifesta quando, apesar do caos ao redor, escolhemos louvar e entregar nossos fardos. O Espírito Santo, o nosso Consolador,
nos ajuda a discernir a diferença entre o perigo real e o pânico que paralisa a alma. Vamos agora, juntos, desatar os nós da ansiedade e entregar cada preocupação específica do dia confiando no amor de Cristo. Pai, eu entrego a Ti este novo dia em Tuas mãos. Eu coloco diante de Ti as preocupações específicas que pesam sobre o meu coração. Eu confesso que tenho tentado controlar tudo com as minhas próprias forças e peço o Teu perdão. E terceiro, eu escolho confiar em Tua providência e no amor de Cristo. Amém. A frustração de se sentir sem rumo e sem clareza sobre o seu papel na vida é um fardo pesado para a nossa alma. A sensação de que estamos perdendo tempo, de que não temos um propósito, pode nos levar ao desânimo e à falta de esperança. A alma clama por um mapa, por uma direção segura que nos guie ao propósito para o qual fomos criados. O erro fatal é tentar entender todos os porquês antes de dar o primeiro passo, em vez de confiar no guia de Deus. É uma busca exaustiva por respostas completas que nem sempre teremos. A sabedoria não reside em buscar o porquê das dificuldades, mas em buscar o com quem enfrentá-las. A verdade é a promessa de que o Espírito Santo nos revela a vontade de Deus de forma progressiva e amorosa. O nosso pastor nos guia. Ele nos conduz pelo caminho certo, o caminho da justiça e retidão por amor do seu nome, da sua honra e da sua reputação. A sua presença é a nossa segurança e a nossa fortaleza. A quebra de paradigma essencial é entender que a voz de Deus é a água viva que refresca e restaura o espírito, mesmo sem palavras. Ele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Não precisamos ver o mapa completo, precisamos apenas de luz para o próximo passo. Precisamos aprender a ouvir a sua voz e a segui-lo com fé. Vamos orar, pedindo a sabedoria e o discernimento de Deus para o dia de hoje. Pai, eu te peço que me guie no dia de hoje. Eu preciso da tua sabedoria para tomar as decisões certas. Guia os meus passos, as minhas palavras e os meus pensamentos. Alinha a minha vida ao propósito de Cristo, para que eu viva para a tua glória. Amém. Ao amanhecer, a dor de ter relacionamentos feridos ou a família em conflito é um fardo pesado para a nossa alma. A sensação de que não podemos consertar tudo nos leva ao desespero e à impotência. A dificuldade de perdoar se torna uma âncora que nos prende ao passado, roubando a nossa paz no presente. A tentativa de consertar tudo sozinho é o nosso maior engano e a nossa maior limitação. É uma luta exaustiva, uma batalha que não podemos vencer com as nossas próprias forças. O peso de tentar controlar os sentimentos e as ações dos outros exauria a nossa carga emocional e enfraquece a nossa alma. A oração da manhã nos revela uma verdade libertadora. O ato de consagrar as pessoas que você ama a Deus e soltar o controle sobre elas é um ato de fé e de amor. É a decisão de entregar a dor e a dificuldade a Deus, confiando que Ele pode curar e restaurar o que foi quebrado. A sabedoria é pedir a Deus para intervir em vez de tentar arrumar tudo por conta própria, permitindo que o amor de Cristo cure. A quebra de paradigma é entender que a nossa maior força está na humildade de reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. Vamos orar, intercedendo e pedindo a cura para os nossos relacionamentos mais importantes. Pai, eu te entrego a minha família e os meus relacionamentos. Eu te peço que cures as feridas, restaures o que foi quebrado e traga a tua paz para as nossas vidas. Eu consagro as pessoas que eu amo a ti e confio que o Senhor está no controle. Amém. Há dias em que a alma está tão pesada que as palavras simplesmente não vêm. A frustração de querer orar, mas não saber o que dizer, pode nos fazer sentir ainda mais sozinhos e espiritualmente secos. É como se houvesse uma barreira invisível entre o nosso coração e o céu. O engano é a ideia de que a oração é um discurso ou uma performance. A expectativa de que as palavras precisam ser perfeitas para que Deus ouça a nossa oração é uma mentira que nos impede
de buscar a sua presença. A verdade é que o clamor da alma revelado nos Salmos prova que Deus acolhe a sua dor, mesmo quando ela não pode ser expressa em palavras. Deus entende o nosso silêncio, o nosso gemido. A quebra de paradigma é entender que o silêncio de Deus pode ser uma resposta poderosa, e o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração é uma conversa sincera, uma jornada que flui como um rio, onde alternamos súplica, rendição, gratidão e adoração. Vamos orar agora, sem a necessidade de palavras perfeitas. Senhor, eu me aproximo de Ti com o coração vazio. Eu quero orar, mas as palavras me faltam. Tu vês a exaustão da minha alma e o peso que carrego. Eu coloco o meu silêncio diante de Ti e peço que Tua paz me inunde. Nutre a minha alma, restaura as minhas forças e enche o meu espírito com Tua presença. Amém. Que esta oração seja a sua âncora para o dia que se inicia e para os dias que estão por vir. Eu declaro que cada bênção desta oração está sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Se esta oração tocou o seu coração e te deu um momento de paz, escreva amém nos comentários. E se você precisa de uma oração específica, compartilhe conosco. Estaremos orando por você. Que Deus te abençoe e te guarde. Paz do Senhor.